no nome de Jesus. Graça e paz, família. Bom dia. Amados, desde 91 eu ajudo famílias nesse Brasil. Então eu fico muito grato por esta manhã, por esse ilustre, amado David, família, que nos convidou para estar aqui. Espero que eu possa suprir a cada coração o anseio de viver mais com família. Com família. E eu acho que falar sobre família, a Bíblia menciona vários textos. Mas o que importa hoje é a nossa convivência diária como família. E família tem pilares para que ela possa ser sustentadas. Família, ela tem alguns passos a ser tomados. Eu vi o nosso ilustre irmão falar aqui sobre a oferta, e ele mencionou muitas corridas que temos. Mas a maior obra, se podemos dizer assim, que Deus fez, foi família. E se foi família, todos nós damos muito pouco tempo para a família. Você não dá 10% para a família. Nós não damos 10% para a família. Família e mesa. Senta na mesa, conversa, abraça, compartilha. Em dezembro eu fiz uma oração e um compromisso. Eu disse, nós vamos trabalhar 2026 sobre 3 pilares. Gratidão, amor e perdão. Se nós pudéssemos só fazer essas 3 coisas, nós já seríamos vitoriosos. Deserto, lutas, dificuldades, enfermidades, teve, tem e terá. Nós não vamos sair desse meio. Sempre nós vamos ter muitos problemas. Mas quando a Bíblia menciona passamos pelo deserto, tem o casamento, tem família que passa muito deserto. Eu fiz uma visita, pastor David, aqueles jovens e adolescentes que estão, podemos dizer, presos. E eu percebi que na minha ministração, lá devia ter 80% de pessoas que já passaram pela igreja, ou os pais estão na igreja. Então, eu fiquei perguntando para mim mesmo, o que aconteceu para essas pessoas estar aqui? O que levou essas pessoas a estar aqui? Então, o berço da nossa casa, do nosso lar, ele tem que ter algumas estruturas. Se nós não tivermos uma estrutura, nós vamos encontrar grandes dificuldades. E quando a Bíblia menciona que passamos pelo deserto é local que nós vamos passar. Lutas, dificuldade, angústia, falta de dinheiro, falta de paciência, falta de emprego, falta de muita coisa. Isso são desertos. Mas vamos passar, nós não vamos ficar. Quem fica no deserto, ele vai morrer. Ele acaba o casamento, acaba o trabalho, acaba a paciência, acaba o discreto, a personalidade, o amor, acaba o caráter. Porque ele ficou. Mas nós vamos passar por isso. Então, amados, eu tenho uma convivência com 51 anos, com a minha menina. E eu gostaria que ela estivesse aqui, mas ela não pôde estar. Mas é a coisa mais linda que Deus fez na terra. Deus um dia deu uma passeada lá, viu um baixinho aqui, 47 anos, fraco, parece que estava passando até fome, magrinho, raquite, não tinha uma graminha de gordura, e falou, gente,
vou fazer uma reunião aqui no céu, vou arrumar alguma coisa para esse menino. Não, isso vai morrer. Isso não vai dar certo. E esse menino parece que tem uma grande obra futura. Aí Deus, irmão, pegou a menina lá de Rio Verde, um negócio assim, apincelado, desenhado mesmo, juntou lá os anjos, arcanjos, serafins e querubins lá e desenhou um negócio bonito mesmo lá e falou assim, olha, desmanche isso aí, vamos fazer de novo, que parece que está faltando alguma coisa. E fez uma preciosidade, irmão, e me deu. Olha que coisa linda, irmão, olha que coisa maravilhosa. Quando alguém pergunta assim sobre a minha esposa, quando eu dou palestra para casais, eu falo, irmão, até a água que ela toma banho, eu guardo para mim tomar banho. Vai ficar bonito. Vai ficar bacana mesmo. Amém, meus filhos? Descontraiu, amém, graças a Deus. Todos aqui estão junto com família. Amém? Glória a Deus por isso. Amados, como o Deide falou, eu tenho 2 filhos e 3 netos. O Deide conhece os meus 2 filhos. São todos criados em Deus, firme, todos eles estão na igreja, todos os netos meus estão na igreja. O meu neto Vitor faz medicina, a minha neta faz medicina, e o meu netinho, que é um rapa de tacho, tem 9 anos. Então ele fica muito comigo. Então, graças a Deus, família abençoada eu tenho, né? Não quer dizer família abençoada, não quer dizer que tem lutas. Eu sempre falo para minha esposa, bem, o dia que você quiser largar de mim, você está livre acesso, mas você faz 2 malas, porque onde você for eu vou. Então, quando alguém quiser, irmão, espinhar com vocês, fala, não adianta, eu vou com você, nós vamos junto, mas daqui nós não larguemos. Amém, meus filhos? Gratidão aí por me ouvir. Amém? Eu queria que nós abríssemos a palavra de Deus, primeiro aqui para Mateus capítulo 11, no verso 28. Todos nós conhecemos esse versículo, todos nós conhecemos, amém? Diz a palavra de Deus, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Eu queria que nós entendêssemos o propósito de Jesus nesses versículos aqui, nós vamos citar alguns outros mais. Quando Jesus, porque tem pessoas que acham que família cansa. Tem pessoas que acham que família dá muito trabalho. Tem pessoas, eu já aconselhei pessoas, que quando ele sai do trabalho, ele fala assim, pastor, quando eu me lembro que eu tenho que ir para minha casa, eu me entristeço a minha alma. A culpa não é o problema que tem na casa. A culpa é o problema de quem chega para dar paz naquele lugar, porque a paz de Cristo está em todo lugar. Mas nós temos que ter o nosso lar. Podemos ter alguma divergência, podemos ter algumas falas tortuosas, mas quando eu disse no início, se eu tenho gratidão com a minha família, se eu tenho amor pela minha família, e se eu aprendo a dizer a palavra perdão, não foi isso que eu quis dizer, perdão, eu não entendi a sua fala, perdão, depois nós falamos. E a palavra gratidão é algo que vem do céu para a terra, não é algo da terra para o céu. Então eu tenho que ter gratidão daquilo que Deus tem me dado, daquilo que Deus tem me dado a responsabilidade de cuidar. Mas o David conhece um pastor ilustre, tem 2 filhos, um matou o outro. O que foi que aconteceu?
Mas quando o texto disse, olha, vinde a mim, quando nós vamos a Cristo, as nossas falas, as nossas palavras, as nossas decisões mudam. Porque Jesus disse, olha, vem a mim. Vem a mim. Quando você vai a Cristo, tem maná, tem água, tem pão, tem paz, tem alegria, tem renovo, tem refrigério e tem palavras sábias. Porque o próprio Jesus, ele chama não a responsabilidade, mas compartilhar. Jesus, ele gostaria, ele quer que nós compartilhamos com ele a família. Nós não possamos, irmão, levantar sem orar. Nós não possamos almoçar sem orar, jantar sem orar, dormir sem orar, fora que eu sei que todos aqui leem a Bíblia e talvez até muitos mais do que eu. Mas por que a palavra de Deus disse, vinde a mim vós todos que estáis cansados. Irmão, você pode estar cansado talvez do trabalho, você pode estar cansado talvez da vida que nós andamos, governo, todas as esferas. Mas você não pode estar cansado como cuida da família. Nós não possamos dizer que estamos cansados e muitas vezes nós falamos. Muitas vezes nós falamos que eu não dou conta, eu não consigo, eu não aguento. Mas quando você está em Cristo Jesus, as coisas mudam. Porque quando falta Jesus, irmãos, entra nós. E nós muitas vezes somos humanos. E como humano nós ferimos. E quando o texto, olha, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Família não é peso. Família é presente. E é presente de Deus. E sendo presente de Deus, irmãos, toma cuidado para que esse presente não saia das tuas mãos. Muitas vezes nós estamos assim. Mas o próprio Jesus, ele faz um convite. Isso aqui é um convite de Jesus. Amados, quantas na minha caminhada familiar, eu já tive assim para chutar o balde mesmo. Todos nós, eu tive esse problema. Eu trabalhava numa empresa que eu achava que dinheiro era tudo. Muitas vezes a minha esposa desentendia comigo e eu ganhava um valor muito alto na época. E eu chegava, vamos dizer, se fosse hoje, eu chegava para minha esposa e falo, bem, eu vou deixar aqui 5 mil reais, você vai passear com nossos meninos, vai passear com meus filhos, vai passear com nossos filhos. Mas eu não tenho tempo, estou trabalhando. Eu muitas vezes saía 6 horas e chegava meia-noite. E eu achava que se desse o sustento para minha família, um lar para minha família, eu estava fazendo o papel de homem e o papel de pai. Então, eu tinha 3 veículos, tinha 2 motoristas que dirigiam para mim, e eu era uma pessoa mais quista na área que eu trabalhava do estado de Goiás. E aí o ego sobe e você acha que você é tudo e é dono de tudo. Mas quando eu descobri que eu não era ninguém, não era nada, eu era menos do que nada, eu fui repensar sobre família. Então, amados, muitas vezes eu obedecia o meu patrão, eu falava mais com o meu patrão do que eu falava com a família. Muitas vezes, com o meu patrão, eu tinha uma palavra diferente, em casa eu tinha outra palavra. Então, eu estava me sentindo sufocado na empresa, e eu queria descarregar na família. E quando Jesus, dizendo aqui a palavra, que eu estava sobrecarregado. Mas eu estou sobrecarregado de quê? De trabalho? Sobrecarregado de enfermidade? Eu aprendi na minha jornada que quando eu saía do trabalho, porque a minha esposa, irmã, ela fez uma oração para mim sair dessa empresa, que eu vou dizer para vocês, irmão. Gente, não brinca com as irmãs, não, irmão. Essas mulheres têm mais intimidade com Deus do que nós. Se essas irmãs falar, irmão, não envermelha, não. Não range a cara, não, que é pior.
Porque elas saem da sala de Deus e vêm falar com a gente. E a minha esposa, irmão, juntou com as irmãs na igreja e fez irmão, eu saí dessa empresa, olha só. Eu recebia, naquela época, os acertos, era feito no sindicato. Não é da época de vocês, que vocês é menino. Nós fazíamos o acerto no sindicato. E o sindicato você tinha que levar em dinheiro. Rapaz, o cara levou uma mala de dinheiro. 10 anos de acerto. Levou uma mala. Irmãos, e eu fiquei num medo de sair desse emprego e passar fome. Irmão, você tem que ter medo, temor, de escorregar na sua mão a sua família. Porque Deus você já tem. Deus eu sei que você tem. Mas essas coisas aí, isso aí, eu entrei em outra empresa, a oração da minha esposa, entrei em outra empresa, essa empresa era proibida de trabalhar. Tem cabimento desse? Uma você trabalha para morrer, a outra você é proibido de trabalhar. Eu chegava lá, estava escrito assim, ó, diretor Guzmão, jogar baralho. Jesus amado. Diretor Guzmão, psicólogo. Diretor Guzmão, dentista. Diretor Guzmão, conhecer a fábrica. Diretor Guzmão, jogar futebol. Falei, gente, esse povo não é para frente, não. A outra, irmão, era um arreio nas costas e botava 2 arreios, só Deus na causa. Mas a minha família, irmão, ou da família, quando eu entendi, quando Deus abriu meus olhos, que a família é a primazia de Deus. É a prioridade na nossa família. É a prioridade. O problema teve, tem e terá. Mas quando Jesus disse, olha, se nós formos até a Ele, nós podemos estar cansados, sobrecarregados, mas quem vai nos aliviar? Deus. Está escrito aqui, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que eu sou manso. Irmão, seja manso quando nós estamos em casa. Não entra como leão não, porque tem uma leoa lá que manda mais do que nós. Não entra não. Não entra não, que é fria. Então, irmão, entra de cabeça erguida e a esposa vai receber você toda ataviada, linda, cheirosa, bonita, e você dá um abraço. Irmão, por mais que nós estejamos cansados, por mais que nós achamos que o jugo está muito, vamos aprender a descansar em Deus. Quando o texto diz, olha, porque eu sou manso, humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Tem almas amargas, almas feridas, almas que dói. Não importa o erro que o seu esposo, que a sua esposa, que seus filhos cometeram. Não importa. Aparenta com Cristo. Se você fosse Jesus, você tomaria essa decisão que está tomando, que tomou, que vai tomar, ou que não tomou? Cuidado com as nossas decisões. Não é a decisão de Deus. Porque quando Deus dá o veredito, aleluia por isso. Mas muitas vezes nós tomamos decisões. E as nossas decisões ferem. As nossas decisões machucam. Você sabe por quê que há descasamento no mundo? Quem poderia ter uma ideia aí? Por que há descasamento no mundo? Você sabe por quê, irmão? Porque todos nós achamos que tem a segunda oportunidade. Se você tomar uma decisão de se eu não tenho outra oportunidade, aí você fala, gente, eu vou consertar, mas largar nunca. Quando o texto diz, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quando nós estamos em Cristo, irmão, se torna mais leve. Você já perguntou para Deus? Desculpa, você já perguntou para Deus, Senhor, como eu estou conduzindo a minha família? Você já perguntou isso para Deus? Senhor, como o Senhor gostaria que eu melhorasse para cuidar melhor da família? Você já fez essa pergunta? Pois faça, irmão. Mas você faz de joelho,
sei que você ora muito, sei que você lê muito a Bíblia, mas faz essa pergunta para você. Deus, eu estou cuidando direitinho do meu esposo, da minha esposa, eu estou cuidando dos meus filhos, conforme o Senhor quis, conforme eu prometi. Porque quando nós fazemos isso, se torna mais leve para nós. Porque antes de falar com a esposa, com o filho, você fala com Deus. Quando você fala com Deus, as coisas se tornam leves. Quando você fala por si só, você tropeça nas palavras que nós falamos. Eu queria que nós abrisse a palavra de Deus lá em Jeremias, só para nós ter uma luz aqui. Jeremias, capítulo 29. Veja só o verso 11. Eu é quem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Verso 12. Então me invocarei, passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo vosso coração. Jeremias estava passando algumas dificuldades, e ele dizia que tinha que tomar alguma decisão. E a decisão que ele achou mais viável, mais notável naquela época, naquela vida dele, ele disse: os meus pensamentos não estão prevalecendo agora. As minhas atitudes não estão prevalecendo agora. As minhas ações não estão prevalecendo agora. Mas eu vou tomar uma decisão. Eu vou buscar a Deus. Eu vou buscar o Senhor. A minha decisão não está dando certo. A minha vontade não está dando certo. Mas eu vou buscar uma decisão na minha vida. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo vosso coração. Família quando busca. Família quando se chora. Família quando senta à mesa. Família quando dá as mãos na mesa. Famílias quando chama Jesus para participar da mesa, ela se encontra uma paz e um refrigério. Não importa o problema ou a situação. Talvez nós achamos que o maior pecado que existe na Bíblia, que você imagina, eu quero dizer, irmãos, é quando nós desistimos daquilo que Deus colocou na nossa mão e nós abandonamos. Esse é um pecado muito grave. Daquilo que Deus colocou na nossa vida. Quando a Bíblia fala que nós temos que buscar de todo o nosso coração. No Novo Testamento fala das nossas entranhas. Tem que sair algo que venha mudar as coisas. Qual é a minha distância entre mim e Deus? Vou ensinar para você hoje. Vira para essa pessoa que está do teu lado. Pergunta aí, é a decisão. Qual é a distância entre mim e Deus? Você vai dizer, vira aí. Fala, se chama oração contrita. Quando você ora, o céu para e Deus vem. Aí, irmãos, aí é paz. Aí é refrigério. Vamos aqui para um outro texto. Colossenses capítulo 3, por favor. Vamos lá. Verso 13. Diz aí o texto: suportai-vos uns aos outros
perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo, que mais? De queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Quando você não perdoa outra pessoa, conheci um pregador da palavra de Deus, ele disse, olha, quando você não perdoa alguém, Deus também não perdoa você. Quando você diz que não ama alguém, você está dizendo, Deus não me ama. Quando o texto diz aqui que nós temos que suportar as pessoas, talvez tem uns vizinhos que moram do nosso lado que é difícil suportar. Mas é melhor, irmão, você fazer uma comida muito gostosa, muito cheirosa, arrumar na vasilha e levar lá para o vizinho. Aquele vizinho que, se Deus levar, já está levando é tarde, você leva uma comida abençoada para ele, gostosa. Você sabe por que isso, irmão? Porque a nossa mente, muitas vezes, é leviana. Talvez aquele vizinho, irmão, ele vai te ajudar em algo que você não tenha, que você não pode. E muitas vezes nós odiamos. Ama o vizinho que você acha que não dá certo. Agora, você imaginar não amar a família, que é tão gostoso, é tão precioso. Estava falando com David, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, após agora o ano que vem, ele já está fazendo isso hoje, vai ser um decreto que eles vão fazer. Na escola, vai ter 1 hora, 1 hora e meia de atividades valendo nota fora da classe de aula para entronizar as famílias. Porque os Estados Unidos, irmão, eles não têm família. Eles não cumprimentam a família. É a cultura deles. No Japão, a cultura deles, eles só cumprimenta distante, arigatô, sei lá, fala qualquer coisa. Mas é distante. Mas o brasileiro, irmão, ele é meleta. Ele gosta do abraço. Aleluia, glória a Deus por isso. Não sei se você já foi na Argentina. A Argentina tem um tal de compromisso, que se você vê a pessoa 10 vezes, é 10 beijos que você ganha. Então lá a gente achou estranho. Eu levei um colega nosso, um coronel, e ele era muito arredio, muito estranho, sabe? Quando os homens iam abraçar ele, iam beijar ele, ou as mulheres, os velhos, as velhinhas, ele não queria. Eu falei, olha, se você não aceitar isso, a hora que você pregar, o povo vai embora. Ele saiu de lá e falou assim, pastor do céu, estou todo lameado aqui de saliva, pastor. Oh, Jesus, eu falei, aleluia, meu irmão, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Mas o texto diz para nós aqui, sei que você está aí aberto, olha só, perdoai-vos uns aos outros, assim como também vos perdoai. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Acima de tudo o quê? Acima de tudo que você já perdoou, acima de tudo que você ama, acima de tudo que você já pediu perdão, acima de tudo que você já consertou a sua vida. Pedir perdão, irmão, não é apagar com borracha, mas é colocar, depois nós se falamos sobre isso. Eu falei no início. Família, quando você vai conversar com seus filhos, você chega para os seus filhos e, por mais que você estava assim um pouco alterado, tenha paz no coração. Conversa com os seus filhos em paz. Porque você está plantando uma semente para as esposas, para os esposos, para os filhos. O que você vai ensinar agora vai ser lá na frente. Se um pai e uma mãe discutem muito, irmão, os filhos vão pegar isso de vocês. Nós temos que tomar cuidado na família. Família é primazia de Cristo. É Deus que criou. Nós criamos muita coisa. Mas Deus criou a família. E nós temos que ter essa família. Agora, acima de tudo, porém, esteja o amor. Esteja o amor. E o amor perdoa, o amor respeita, o amor edifica, o amor muda caráter, muda personalidade.
o amor faz coisas maravilhosas sobre a nossa vida. Porque o amor ágape é o que Cristo nos deixou na nossa vida e no nosso coração. Eu queria falar de um ponto importante da nossa vida. Como família, eu gostaria de falar sobre investimentos. Jesus, ele fez um investimento na minha vida e na sua vida. Deixou ao lado do Pai e veio fazer um investimento aqui na terra. Esse investimento tem preço, e preço de cruz. Tem preço. Qual o investimento que nós fazemos como família? Qual o preço que eu tenho que pagar para ter uma boa família? Qual o tempo que eu tenho para uma boa família? O quanto eu posso investir para ter uma boa família? Você investe em faculdade, emprego, em muitas áreas. Mas muitas vezes nós não investimos na família. E precisa. Quando eu saí desse trabalho afadigado e fui para um outro, eu chamei a minha esposa, reuni os meus filhos. Eu não sei se você faz reunião com os filhos pequenos. Eu tenho um netinho, e eu peço perdão para ele quando ele tinha 1 ano de idade. Porque muitas vezes eu erro. Aí eu peço perdão. Semana passada, eu fiquei de buscar ele na escola e não fui, não pude, eu não tinha como. E ele chegou para mim e falou assim: vô, o senhor não me buscou na escola. Eu olhei para ele e disse: me perdoa, mas amanhã não é dia de eu te buscar, mas eu vou te buscar. E no outro dia eu não pude. Eu falei: não, hoje não tem jeito. Hoje eu vou. Então, amados, faça isso. Dedique a família. Lá em casa, toda semana, olha para mim, eu, a minha esposa, meus 2 filhos, genro e neto, tem que almoçar comigo. 1 vez por semana tem que almoçar comigo. Quando eu digo tem, é porque eu estou como Abraão, mais velho, Moisés, mais velho. E esse tem temor de não obedecer. Você sabe por que é isso, irmão? Porque nós precisamos de manter essa família assim. Nós precisamos ter uma cultura familiar. Porque o mundo, irmão, a Bíblia diz que ele jaz no maligno. E ele está lá, meu irmão. Ele está lá. Agora, existe convite, irmão, para tirar você da família. Existem vários convites para tirar a gente da família. Mas a Bíblia tem falado para nós, irmão, faz um investimento maior na família. Investe. Chega para sua esposa e fala: bem, 1 vez ao mês, nem que seja um x-salada, na esquina lá do biscoito da vida, nós vamos lá nós 2. Você pode fazer isso sem os filhos. Você pode fazer isso, esposa e filhos. Quando meus meninos eram menor, eu já tinha saído dessa tribulação, dessa empresa. Amados, eu ia brincar lá na Praça Tamandaré, e esse foi crescendo, e teve um dia, nós brincava de luta mesmo, eu, minha esposa e meus 2 meninos. Teve um dia que eu percebi que eu estava perdendo, sabe? Essa brincadeira não está boa mais não. Da próxima vamos mudar de brincadeira que não está. Mas faça isso com seus filhos. Faça isso. Sabe o que eu faço com meu neto lá em casa? Nós vamos brincar de pular em cima da cama. Colchão quebra tudo. Colchão não é para pular, é para deitar. Mas vamos fazer isso. Quando Deus nos dá uma família, Ele nos dá uma oportunidade para viver melhor. Ninguém vive melhor se não for com a família. Ninguém consegue isso. É uma forma pura, poderosa. Por isso nós devemos ser gratos a Deus, porque Deus nos deu uma família. Uma família. Eu queria que você abrisse aqui a palavra de Deus para Mateus. Já estou
finalizando, capítulo 6, no verso 14. Eu queria dizer para nós, irmãos, quando o violão vem aqui para a plataforma, ou um teclado, irmão, ele está dizendo, olha, você está falando muito, vamos diminuir isso aí, e vamos terminar esse negócio. Vamos aqui, 6,14. Diz a palavra de Deus: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se você não perdoa seu esposo, sua esposa, seus filhos, Deus também não vai te perdoar. Esposo, esposa e filhos são família. Agora, eu queria parabenizar todos vocês. Eu percebi o café que nós tivemos ali. Faça isso. Não deixa só que a igreja faça, mas se compromete em fazer. Eu sei que todos aqui têm um poder financeiro abençoado. Você vai chegar e dizer, olha, pastor, 2 vezes ao ano eu vou dar um café para nós aqui na igreja. Se você juntar 6 pessoas, você viu que café é abençoado? Padaria não tem isso não, irmão. Você viu como é que os irmãos comem bem? A sua casa você come até bem menos do que isso. Mas aqui eu percebi que você não vai almoçar. Mas compartilha com o seu irmão, fala, meu irmão, eu acho que nós possamos fazer isso aí. Junta 2, 3, irmão, e faz esse lanche aí. Isso se torna comunhão com a família, mas faz isso também na sua casa. Faz isso na sua casa. Irmão, todo santo dia eu faço um cafezinho do jeito que a minha esposa gosta. Mas eu não tomo café. Mas eu faço. Tem vezes que eu vou viajar e eu saio 3 horas da manhã. Eu levanto e faço o cafezinho e deixo o cafezinho para ela. Mas se você morasse na África, deixa eu explicar para você como que é na África. A África é assim, irmão. O homem tem que sair 5 horas da manhã para o trabalho. A mulher levanta 4 horas da manhã, faz o café, esquenta a água, prepara a roupa para o marido toma café, toma um banho, veste a roupa e vai para o trabalho. Mas a nossa cultura, nós homens somos gentis, nós temos a cara de Cristo, então nós vamos agradar sempre a nossas queridas esposas. Amém? E o texto, quando diz aqui, irmãos, vamos perdoar as pessoas que muitas vezes nós achamos que ela nos ofende. Amém? Vamos colocar de pé no nome de Jesus. Família está no centro do plano de Deus. Por isso, nós temos que tirar o tempo para estarmos junto com a nossa família. Como família é primazia, e eu sei que você crê que família foi Deus que fez. Amados, vamos tirar um tempo e dizer para a nossa família que ela é primazia. Você que está aqui hoje, você já deu um abraço na sua família hoje aqui, o seu esposo, sua esposa? Já deu um beijo? Você já pediu perdão? Só de deitar com ela, você já tem que pedir perdão, meu irmão. Agora você imagina deitando então. Eu queria que você desse um beijo aí na sua esposa e disse, querida, eu te amo.
Se você tem um irmão, um amigo aí, disse: meu amigo, meu irmão, eu te amo. Você é capaz, você que seu esposo não está aqui, a sua esposa não está aqui, eu queria que você saísse daqui, aleluia, meu irmão, na benção, firme, pronto. Você seria capaz de dizer, você que seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe não está aqui, você seria capaz de, quando chegar lá, você dizer que ama aquela pessoa? Você seria capaz de dizer que você ama seu filho que está lá, sua esposa que está lá, seu esposo que está lá? Porque você aprendeu aqui, irmão. Por isso que igreja é importante, por isso que comunidade é importante. Pede perdão. Não, pastor, mas eu estou muito ferido, estou muito ferida. Irmão, as suas feridas, a Bíblia diz que Deus já levou. Já levou as suas feridas, trouxe paz. Ah, pastor, mas você não conhece. Irmão, eu posso não conhecer, mas Deus conhece e está lá. Ele está lá com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, com a sua família. Pede perdão, conserta, não desiste. Não desiste do casamento, não desiste dos seus filhos, não desiste de amar, não desiste de pedir perdão, não desiste, meus irmãos. Deus tem abençoado famílias. Não deixe, irmãos, que algo venha entrar na sua família, na sua casa, e falar para os seus filhos, falar para o seu esposo, a sua esposa, aquilo que Deus não falou. Mas ama. Eu queria que você desse um abraço em você. Abraça você mesmo. Você sabia que dia 22 agora, passado, abraça você, meu filho. Isso é uma preciosidade. Você sabia? Dia 22 agora passou, é dia do abraço. Você sabia? Dia 22 é o dia do abraço. Agora eu quero que você dê um abraço nessa pessoa que está aí perto de você. Nós vamos orar por família aqui na frente. Mas depois, irmão, eu quero que você abraça todo mundo aqui. Nós vamos sair daqui, irmão, leve, suave, gostoso, alegre, feliz. Amém por isso? Eu gostaria que você viesse aqui à frente, todos. Nós vamos ungir você. Manzinha, pode chegar aqui, minha filha. A minha esposa disse que eu sou bonito. Você acredita, irmão? Pode chegar aqui. Pode vir para cá, irmãos. Pode chegar bem perto de mim. Pode... Oh, rapaz, eu estou te procurando. Abençoado. Coisa boa. Não, pode chegar para cá. Eu passei um perfuminho tão cheiroso. Vamos ungir aí os pastores, os líderes. Vai ungir os irmãos. Eu vou estar orando, irmão. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela tua bondade e a tua graça e o teu renovo em nome de Jesus, meu Deus. Nós pedimos a tua bênção. Usa da tua vontade.
cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Nós que me guia em meio ao fogo, escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Todo fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Senhor, nós levantamos agora um clamor pelas nossas famílias, pelas nossas casas. Pedimos ao Senhor que o Senhor traga restauração no nosso lar. Nós oramos agora pelos casais. Pedimos ao Senhor que cada casal seja restaurado. Pai, que a nossa casa seja um lugar, um ambiente de graça, de manifestação de perdão, de descanso. É o Senhor quem traz alívio para as nossas almas. Guarda as nossas famílias, Senhor. Guarda os nossos filhos. Converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Salve os nossos filhos, Senhor. Desvie os nossos filhos do caminho mau. Pai, que eles sejam mantidos na presença do Senhor. Que eles sejam mantidos no caminho do Senhor. Meu Deus, traga a sua provisão em nossas casas. Não deixe faltar o pão na mesa. Traga prosperidade, Senhor. Traga o teu sustento e o teu cuidado. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Da bondade